Fala galera, como que vocês estão? E é o seguinte, a gente vai dar hoje início à nossa série aí de tutoriais de como utilizar as ferramentas de inteligência artificial que chegaram e que não tem como, elas vão entrar no dia a dia, elas vão entrar no dia a dia da sua empresa, no dia a dia da sua vida. E não tem como a gente não começar hoje sem falar do ChatGPT. ChatGPT, ele com certeza foi um divisor de águas dentro da inteligência artificial e hoje a gente vai falar sobre ele. Vou trazer aqui para vocês diversos recursos que existem nessa ferramenta e inclusive explicar um pouquinho para vocês de como que vocês podem obter o melhor resultado, como que vocês conseguem obter o melhor insumo dessa ferramenta na utilização dela no dia a dia para o seu negócio. A gente vai falar de aproximadamente 10 coisas diferentes que você pode utilizar e pode fazer com o ChatGPT. E eu vou mostrar para você na prática, fazendo aqui com a minha tela compartilhada e te mostrando cada uma dessas coisas, fechou? Bom, então bora lá. Vamos começar entendendo um pouquinho melhor como funciona a ferramenta, tá? Então, primeira coisa, aqui você vai ver que tem o GPT 3.5 e o 4. Existe uma diferença aqui, né? Eu tenho aqui na empresa a assinatura do 4, mas como a maioria de vocês não deve ter, deve estar começando, às vezes é a primeira interação com a ferramenta, a gente vai usar hoje o básico. O 4 ele é o GPT Plus, né? Ou seja, ele tem aí uma série de recursos melhorados a nível do GPT-3 e principalmente a questão da base de dados que eles utilizam do GPT-4 ela é mais atualizada. Bom, aqui na ferramenta você vai ver que existe aqui algumas sugestões que ele traz para você começar a usar. Então, vou dar um exemplo aqui, ó, create a workout plan. Então, o que ele está dizendo, né? Crie um plano de treino para mim aqui, ó, para um treino de resistência. Então, aqui você pode utilizar essas sugestões, mas a ideia é que você consiga, por si só, desenvolver ah, os seus próprios conteúdos que você vai extrair aqui de dentro do GPT. Aqui do lado fica o local para você fazer upgrade. Aqui tem, que no caso é a minha conta base. E aqui você consegue aqui criar novos chats. Então, como que funciona, né? Cada chat, eu vou criar aqui um novo chat. Então, cada chat, ele basicamente vai aprendendo dentro desse próprio chat. Então, essa inteligência artificial que ela vai fazer. Conforme você vai conversando com ela dentro do chat, ela vai aprendendo sobre aquele assunto que você está conversando com ela e ela vai melhorando as respostas, ela vai trazendo novas ideias e vai melhorando tudo isso. Então, para a gente começar, vamos fazer aqui só uma introdução, né? Então, por exemplo, o que é o Chat GPT? Então, ele vai trazer aqui um, um exemplo, né, do que é o Chat GPT, mas se você... aqui ele vai trazer em linguagem técnica e tudo mais. Qual que é a grande ideia? Então, eu já vou te dar um pequeno atalho aqui para você, quando você quiser entender um pouco melhor as informações que você está adquirindo dentro do Chat GPT. Você pode colocar aqui, me explique tudo isso de maneira resumida e mais fácil. Sou leigo e preciso entender de maneira simples. Então agora você pediu aqui para ele, ó, explicar tudo aquilo ali de maneira mais simples e resumida. Então olha que legal, né? Olha a diferença da resposta que ele traz, ó. O ChatGPT é um modelo de linguagem desenvolvido que faz parte da família GPT, ele é projetado para gerar texto, etc. E aqui ele já traz, ó, o GPT é como um computador que entende e fala com as pessoas. Ele aprendeu muito lendo muitas coisas na internet, como histórias, artigos, conversas. Isso ajuda a responder perguntas, contar histórias e conversar. Então veja a grande diferença que existiu aqui de uma pergunta, né? Então, que é o ChatGPT, e quando eu já dou uma orientação para ele. Então, existem algumas coisas que eu vou falar aqui nessa aula, onde eu vou explicar como que você pode obter os melhores resultados, né? Então a gente vai passo a passo. Bom, eu vou dar aqui alguns exemplos de coisas que a gente pode pedir para ele, tá? Para isso eu vou criar cada vez um chat novo, para que a gente consiga ver a diferença que tem em cada um dos chats, beleza? Então vamos lá, novo chat. Vamos pedir para ele criar aqui um plano de alimentação. Então crie para mim um plano de alimentação. Então vamos lá, de novo, tá? Eu tô indo do mais genérico, então ele vai criar uma coisa bem genérica, e daí depois a gente vai começar a dar orientações para ele. Então, qual que é o ideal quando a gente fala aqui do GPT? É a gente dizer para ele o que que eu quero, por que que eu quero,
Para quem que isso vai servir, no caso do plano de alimentação, pode ser para mim ou pode ser para uma pessoa, e eu vou dar instruções para ele de maneira menos generalista e mais específica. Então, vejam aqui que ele pegou um monte de coisa que na verdade não tem muito a ver comigo, porque ele basicamente pegou e criou um plano de alimentação genérico, certo? Agora, o que eu quero fazer? Vamos levar em conta? Vamos levar em conta? Vou colocar aqui. Eu sou uma pessoa de 100 quilos e quero emagrecer 20 quilos nos próximos 6 meses. Qual é o déficit calórico diário médio que preciso ter? Agora eu estou pedindo para ele fazer um cálculo para mim. Então vamos lá. Ó, então agora o que ele está fazendo? Ele pegou o meu pedido, né, e está calculando para mim o que eu preciso ter de déficit calórico. Então vocês vão ver o resultado final que a gente tem aqui, que a gente consegue chegar. Então vamos lá, ele diz lá, 1 quilo de gordura equivale aproximadamente X, para perder 20 quilos em 6 meses, ele me dá ali uma noção de quantas calorias eu preciso queimar nesses 6 meses, dividindo nas semanas, isso aqui é por semana, aqui ele me divide por dia, 845 por dia, maravilha. Agora, crie um plano de alimentação para mim, com déficit médio de 845 calorias por dia. Quero que tenha 4 refeições apenas nesse plano. Eu não como carne. Maravilha, então vamos lá. Agora eu pedi para ele pegar esse cálculo, criar refeições para mim e principalmente dizendo que eu não como carne. Então, para vocês entenderem que ele consegue criar coisas realmente muito interessantes aqui, desde que a gente consiga dar as orientações corretas. Então, essa é a segunda aplicação aqui que eu estou trazendo para vocês, mas o principal ponto é, né, a gente está, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente é porque você está na minha comunidade, onde eu estou falando de crescimento empresarial, ou você me segue por algum motivo onde eu falo de crescimento empresarial. Então, a gente está olhando aqui para alimentação, né? Pô, olha, o que tem a ver alimentação? O ponto aqui não é a alimentação, o ponto aqui são as orientações e a gente já vai fazer um exemplo de negócio para vocês, para ficar mais claro para vocês, beleza? Então agora vamos pensar aqui. Crie, crie um plano de vendas que me gere 10 mil reais de receita recorrente por mês. Vamos pensar 50 aqui, né? 50 mil reais de receita recorrente por mês na minha empresa. Então, vamos supor que você é uma empresa, está começando e você quer gerar 50 mil de receita recorrente. De novo, orientação genérica. Depois a gente vai para, vamos especificar isso aí. Vamos lá. Ó, aqui ele me traz um plano. E aqui no plano, se vocês olharem, ele está dando aqui algumas orientações do que eu preciso fazer para conseguir alcançar esse resultado. É interessante. Bom, basicamente ele está me dando aqui algumas orientações e daí qual que é a ideia, né? A ideia aqui é a gente trabalhar essas orientações para que você consiga aplicar aí na sua empresa e comece a gerar resultado aí na sua empresa. Bom, aqui qual que seria a ideia? Seria eu pegar cada um desses pontos. Então, por exemplo, análise da situação atual. Então, vamos pegar essa análise da situação atual aqui. Opa, vamos pegar aqui. A gente vai vir aqui. Maravilha. Vamos pegar aqui esse ponto do identificar pontos fortes e fracos da oferta. Me dê 10 perguntas, 5. 5 perguntas que me ajude a avaliar os pontos fortes e fracos da minha oferta e oportunidade.
a identificar. Então, o que que agora eu estou pegando? Eu estou pegando a orientação que ele me deu e eu estou fazendo um pedido para ele. Beleza, eu entendi sua orientação. Agora eu quero que você me ajude a fazer essa identificação. Como que ele pode fazer isso? Me fazendo perguntas para eu conseguir refletir e identificar. Então, eu vou lá e peço para ele essas perguntas. Então, olha que interessante. Eu vou lá e faço as perguntas e ele vai gerar para mim algumas perguntas que vão ajudar a gente a a entender se realmente, a identificar esses pontos fortes e os pontos fracos. Olha que legal. Então, o que que nossa oferta faz excepcionalmente bem em comparação aos concorrentes? Quais são os elogios mais comuns que a gente recebe? Enfim, então ele vai trazer todas essas informações. Então, olha que legal, que aqui dá para você explorar um pouco mais. Então, é, agora eu vou pegar aqui algumas outras coisas que a gente pode trabalhar com o ChatGPT e alguns outros pontos que a gente pode explorar aqui, beleza? Então, vamos lá, novo chat. Vamos pensar aqui em produtos. Me dê 10 ideias de produtos digitais que podem me gerar recorrência. Então aqui vamos pedir ideias de produto, né? Pô, Ale, tô aqui na minha empresa, cara, não tem ideia de produto. Fica tranquilo, o ChatGPT pode com certeza te ajudar a ter mais ideias de produto. Então vamos lá. Me dê ideias de produtos. Então olha só essa aplicação. Ele vai trazer ali, ó, plataforma de aprendizado. Aqui ele vai trazer de novo ideia genérica. Por que que eu estou trazendo as ideias genéricas primeiro? Porque o ponto mais importante é o que vai vir agora, que eu vou explicar agora para vocês. Vamos lá, deixa ele só finalizar ali as respostas. Então, plataforma de aprendizado online, assinatura de um software ou ferramenta online, clube de livros digitais, serviço de consultoria online, plataforma de design gráfico. Então, uma série de produtos aleatórios. Agora a gente vai fazer uma mágica acontecer aqui, que é o grande ponto do ChatGPT, e é assim que vocês precisam usar aí no caso de vocês, beleza? Então vamos fingir que o Ale aqui é um psicólogo. Então vamos lá. Eu sou, eu sou psicólogo e trabalho com isso há mais de 10 anos. Já tenho muitos clientes, mais de 400 clientes passaram por 400 é pouco, né, nesse tempo. Vou colocar aqui 1.000. Passaram por mim e atualmente tenho 50 clientes ativos. Eu quero criar um produto para que a minha base de clientes antigos e atual possa comprar e seja independente dos meus atendimentos atuais. Me dê ideias de produtos que eu possa criar e vender para eles, gerando aproximadamente 10.000 de receita recorrente nova para mim. Me dê, além de ideias, sugestão de preço e um plano para alcançar a meta de 10.000. Então, olha só, agora a gente saiu do modo generalista, a gente foi para o modo específico, né? Então, diz para ele o que que eu faço, quanto tempo eu faço, quantos clientes já tive, quantos clientes tenho e o que que eu quero. Então, eu estou dando para ele aqui o que, o porquê, né? Então, estou dizendo que eu quero gerar essa receita recorrente para quem? Que é para mim. Eu estou dizendo para ele também as instruções, dando informações suficientes para ele criar um plano para mim. E eu mando. Então vamos ver o que ele vai fazer aqui para nós. Então, óbvio, né? Ele vai trazer aqui essa respostinha, né? Ótimo saber que tem uma base sólida, etc. E vamos lá. Então, vamos lá. Programa de autoajuda guiado é uma ideia. Assinatura de webinários mensais, mais uma ideia. Plataforma de meditação e relaxamento, mais uma ideia. Assinatura de conteúdo premium, mais uma ideia. Curso online de habilidades sociais, mais uma ideia. Então, vamos embora. E vejam que ele vai trazendo aqui os valores, tá? Então, com esses valores vai ficar mais fácil de alcançar a meta. E agora, para o plano para alcançar a meta dos 10.000, ele traz aqui para a gente
o que a gente vai fazer, né? Então, a gente vai segmentar a base de cliente, a gente vai fazer um lançamento estratégico, vai fazer uma oferta de valor inicial, marketing de conteúdo, enfim, ele traz todo um plano. E qual que é o ponto de novo? É você pegar cada um desses pontos e detalhar eles. Então, quando você pega aqui segmentação da base de clientes, ali em cima, você basicamente vai perguntar para ele, ok, GPT, como que eu faço para segmentar? Então, vamos lá. Ok, GPT, como eu faço para segmentar minha base de clientes de maneira mais eficiente possível? Então, agora eu pergunto para ele, beleza, mas e aí, como que eu faço? Como que eu segmento? E ele vai te trazer alguns passos que podem ajudar a segmentar essa base. Então, vamos lá. Ó. Coletando dados, identificando padrões. E ele vai dar aqui mais algumas sugestões. E daí você pode fazer um pouco mais. Você pode, assim, excelente. Como eu posso identificar padrões e grupos para segmentar clientes? Você pode mandar essa resposta e a gente já vai mandar assim que ele finalizar. Então, assim, qual que é o ponto aqui, tá, pessoal? O GPT, ele funciona quase que como um consultor quando você pensa de negócio. E você pode ir fazendo perguntas para ele, um consultor e, ao mesmo tempo, um assistente. Onde você vai fazendo perguntas para ele e ele vai te trazendo essas respostas e vai te ajudando a entender, a montar um plano, a entender o seu projeto, a entender o seu mercado, a entender concorrência, até ideias de como explorar mais o mercado, como explorar mais os concorrentes. Então, vamos lá. Excelente. Como que eu posso identificar padrões e grupos para segmentar? Então, agora ele vai me ajudar a fazer essa identificação de padrões e grupos. Então, vamos lá. Comece coletando dados. Aí eu posso depois perguntar, ó, ele já me deu aqui, nem vou precisar. Ó. Tipos de dados, né? Então, ó, histórico de compras, interações anteriores, comportamento no site, engajamento nas comunicações, análise exploratória, então ele traz aqui, e de novo, daí você pode perguntar, beleza, quais dados eu coleto, o que é uma análise exploratória e como eu posso fazer, segmentação demográfica, como que eu posso fazer isso da melhor maneira possível. E você pode ir conversando com ele, você vai extraindo essas informações e montando o seu plano e pensando em como gerar essa receita para o seu negócio. Eu trouxe aqui o caso de um psicólogo, mas pensa que você tem um negócio independente de qual seja, e você consegue perguntar e criar um plano para você gerar mais receita. Pô, Lê, é interessante ter um consultor para me ajudar nisso? Claro que é interessante você ter um consultor, uma pessoa especializada nisso, mas às vezes você não tem o recurso para pagar, para comprar um curso, enfim, para encontrar uma outra solução. Você tem aqui o ChatGPT que já pode te ajudar muito nesse sentido, beleza? Agora a gente vai explorar aqui algumas outras coisas para a gente finalizar. Já aproveita, curte essa aula. Se você gostou dela, dá uma curtida, compartilha com os amigos, com as pessoas que você gosta e que você acredita que isso aqui vai fazer sentido. E bora lá. Então, algumas coisas que você pode pedir para ele. Me ajude a criar um script de vendas. Então, vamos lá. Eu tenho uma loja de carros, carros importados. Ou melhor, eu sou vendedor em uma loja de carros importados. Me ajude a criar um script de vendas para atender clientes de alto padrão. De novo, orientação. Então vamos lá. Ó, contexto. Para quem é? Eu sou o vendedor. Então é para mim. O que eu quero? Um script de vendas. Para que eu quero? Para atender clientes de alto padrão. Aí eu vou perguntar, vou dizer aqui, orientações, né? O script precisa ser diagnóstico. Precisa ter mais perguntas, entendendo o que o cliente quer, do que respostas. Então, vamos lá. Ele pode te ajudar a escrever scripts também. Então, agora vamos lá. Script, ele vai dizer lá, ó. Ele vai trazer aqui introdução e de novo, tá? Tudo isso aqui dá para você aprimorar. Como que você aprimora? Conversando com ele, dando ideias, fazendo perguntas, trazendo esse contexto. É literalmente como se você tivesse uma pessoa na tua frente te ajudando a construir tudo isso. Então, olha lá, ele traz aqui algumas informações e daí o que você pode fazer para melhorar. Agora, adapte o script ao formato Spin Selling. Então, Spin Selling, para você que às vezes está assistindo esse vídeo e não sabe, é uma metodologia de vendas muito utilizada e muito eficiente a nível de vendas mais consultivas.
Então, aqui ele vai trazer várias coisas que você pode perguntar para o cliente, né? Então, ó, quanto ao tamanho e espaço do veículo, você prefere algo mais compacto e ágil ou um carro espaçoso? Então, veja que tudo isso aqui é uma entrevista que você vai fazer com o cliente para entender o que que o cliente está buscando e daí no final você vai entregar o resultado, né? Você vai entregar o resultado, não, você vai entregar o produto que o cliente precisa e não aquele produto que você quer vender. Isso aqui funciona tanto para uma loja de carro, mas funciona para mais um monte de coisa. Então, vamos lá. Aí, se eu quero dar uma aprimorada ou enquadrar ele em algum método que existe, então isso também funciona muito bem no ChatGPT. O Spin Selling é um método que existe de venda. Então, o que eu posso fazer? Agora, adapta esse script ao Spin Selling. Então, o que que eu estou fazendo? Olha, esse script que você criou, eu quero que você enquadre ele no método que existe, que funciona. Então, o que eu vou lá e faço, eu peço isso para ele. Agora, adapte ao formato de Spin Selling. E ele vai fazer isso. Então, veja aí que bacana que vai ficar, turma. Então, olha lá, situação, então, ele trouxe pouca pergunta, né? Você pode pedir para ele aprimorar, enfim. E a gente vai dar mais, eu vou dar mais alguns exemplos aqui de como vocês podem utilizar o ChatGPT. Então, a gente já falou aqui de como criar, às vezes, um plano de alimentação, mas a gente está falando de como criar um plano com o ChatGPT. A gente falou sobre como obter ideias de construção de novos produtos utilizando o ChatGPT. Aqui agora a gente está falando sobre como construir scripts com o ChatGPT. E agora eu vou pegar mais um ponto aqui, vamos pedir para ele criar um post para nós. Então vamos lá. Eu sou uma. Aqui, eu sou uma terapeuta e preciso criar uma linha editorial para o meu Instagram. Para começar, quero apenas um post para dar início. Vamos ficar redundante. Quero apenas um post. Crie para mim um, uma copy para post de Instagram falando sobre benefícios da terapia. No máximo 500 caracteres. Então, vamos lá, agora a gente pediu para ele criar um post de Instagram. Lembrando de novo ali, ó, estou dizendo para ele quem eu sou, estou dando orientação, estou explicando para ele o que eu quero. Então, olha que legal. Criou aqui um pequeno post para mim. Agora, vamos supor que a gente quer um pouco mais de post. Quero agora criar uma sequência de 5 posts com a mesma ideia desse que você já criou. Faça para mim. Crie para mim. Então vamos lá, agora ele vai criar 5 posts para você usando a mesma ideia que estava em cima. Outra coisa importante, pessoal, é que não é interessante você só pegar isso aqui, copiar e colar, tá? Então a ideia é que você observe e traga isso como ideia, tá? Às vezes você quer fazer um post no Instagram, entenda que o Instagram é sua rede social, é você se comunicando. Então, pegar e copiar e colar é ruim. Agora você pode pegar isso aqui como ideia, colocar a sua assinatura, vamos colocar assim nesse conteúdo e fazer. Então, veja que ficou tudo curto porque eu pedi 500 caracteres, mas a gente pode aumentar isso. Mas aqui não é o ponto. Então, você também pode utilizar ChatGPT para criar uma linha editorial para você. Aqui eu criei posts, mas a gente pode criar uma linha editorial. Bora lá? Crie uma linha editorial para mim de um mês de publicações no Instagram e YouTube. Precisa conter Reels, post estático, vídeos de conteúdo e Stories. Eu sou um professor de engenharia quântica. Vamos lá. Loucura. Agora a gente falou de uma coisa totalmente aleatória, né? Engenharia quântica. E ele vai criar para a gente, ó. De novo, pessoal, dá para fazer muita, mas muita coisa utilizando o ChatGPT.
Bom, então a gente falou agora, criou post, criou uma linha editorial, e a gente pode fazer outras coisas aqui bem interessantes. Vou explicar para vocês. Enquanto ele cria aqui, vou criar um novo chat. Vamos lá. Seja muito bem-vindo à loja da a loja Mercedes. Seja muito bem-vindo à Mercedes. Traduza esse texto para mandarim, alemão e francês. Então ele também serve como um tradutor para vocês, certo? Deixa eu só arrumar aqui. Maravilha. Então vamos lá, ó. Traduzir. Ele vai traduzir para mim o texto. Então, ó. Fechou? Então, pô, Ale, como que eu sei se isso é real, né? Você pode ir lá no Google Translator e Translate e ver se é real. Então, ele também serve como um bom tradutor para nós. Você pode pegar bons textos e trazer aqui, inclusive trazer contexto desse texto e pedir para ele responder para você. Então, isso também dá para você fazer. Outra coisa bacana que dá para você fazer aqui é você fazer o seguinte: crie um artigo de blog para o meu negócio. Bom, eu ia trazer isso aqui, mas agora vem aqui para a gente fechar com chave de ouro. É o seguinte, eu ia pedir para ele criar um artigo, mas agora nesse momento do vídeo vocês já sabem que dá para fazer isso. Então dá para criar artigo de blog, dá para criar roteiro de vídeo, dá para criar anúncio, copy para um monte de coisa, dá para trazer ideia de produto, dá para ele te ajudar no plano de negócio da tua empresa, dá para ajudar você a criar plano de venda, plano de aumento de receita, dá para te ensinar metodologia, dá para aplicar metodologia, pegar alguma coisa que você criou ali dentro do ChatGPT e implementar uma metodologia dentro disso. Então, assim, os recursos são ilimitados, certo? Então, agora eu vou dar aqui talvez um insight que vai ajudar vocês a usar a ferramenta da melhor maneira, porque quem é melhor do que o Ale para dizer para vocês como usar o ChatGPT? O próprio ChatGPT. Então é o seguinte, já curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que você acredita que realmente precisam desse conteúdo, que pode ajudar elas. E agora eu vou dar aqui a cereja do bolo para vocês, que é o seguinte. Eu sou novo aqui no ChatGPT. Me ajude, me ensine a usar você da maneira mais eficiente possível. Quais são suas principais orientações e instruções para o uso? Então, aqui você vai pedir algumas informações, depois a gente vai aprofundar um pouco mais. Então, vamos lá. Ele vai dizer para você aqui, ó. Seja claro e específico. Quando fizer uma pergunta, fornecer uma instrução, tente ser mais claro. Dividir em etapas. Começar com uma saudação. Usar comandos para formatação. Então, olha que legal. Faça perguntas abertas. Enfim, ele vai trazendo aqui várias orientações que você pode utilizar para utilizar ele. Então, o que você pode fazer agora para melhorar um pouquinho mais? Já vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Suponha que eu quero escrever uma história infantil de quadrinhos para ler para minha filha. Como você pediria para o chat GPT escrever essa história? Isso aqui é totalmente novo, tá, pessoal? Isso aqui eu nunca testei, não. Vamos ver. Olha lá que legal. Então, agora o que eu fiz? Falei assim, ó o que eu quero, e agora eu pedi para ele dizer assim, qual a melhor maneira de eu pedir para você isso? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar contexto para ele, eu vou apresentar os personagens para ele, vou dizer o cenário, o desafio para ele e tudo mais. Então, agora eu tenho uma ferramenta que está me explicando como usar a própria ferramenta. E esse é o grande lance para você conseguir extrair os melhores resultados de ChatGPT. Tudo aquilo que eu fiz antes é muito interessante, você vai conseguir tirar muito proveito daquilo, mas aqui é o ponto.
né? Você pode utilizar a própria inteligência artificial para te ensinar a usar ela. E esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. Então, pessoal, vamos aguardar aqui para a gente ver como que ele vai orientar. Inclusive, é o seguinte, né? Eu não vou falar isso hoje, mas existe muita gente, muita gente que está ganhando muito dinheiro com o ChatGPT, criando história infantil e transformando isso num e-book e colocando na Amazon para vender. Tem gente que está vendendo serviço em plataformas de marketplace. Eu não uso o ChatGPT a nível de ser remunerado, né? Eu uso ele para me auxiliar no meu trabalho. Mas às vezes, se você está buscando uma renda extra, alguma coisa do tipo, é interessante você pensar nisso como uma possível oportunidade, além de otimizar o seu negócio. Agora, se você já tem um negócio, tem uma empresa, tenho certeza que isso aqui é uma ferramenta poderosíssima para te ajudar a tirar melhor proveito e ter mais resultado com a sua empresa. Beleza? Então vamos lá. Como que ele me ajudou a escrever essa história em quadrinhos? Então, ele trouxe aqui, ó, contexto inicial, apresentação de personagens, cenário e desafio. Então, ele trouxe todo um contexto. Agora, eu sou uma pequena empresa e quero criar um plano de crescimento de 12 meses. Então eu dei ali a introdução para vocês entenderem que ele mesmo traz a resposta. Então vamos lá, eu sou uma pequena empresa e quero criar um plano de crescimento de 12 meses. Como você pediria para o chat GPT? Como você pediria para o chat GPT criar esse plano? Então, de novo, tá? Estamos usando a própria inteligência para obter mais resultado. Então vamos lá, ó. Agora ele vai me dar aqui informações de como que eu peço um plano de crescimento de 12 meses para o ChatGPT. E é o seguinte, se você está vendo esse vídeo, no link na descrição do YouTube, ou se às vezes você está vendo aqui no Instagram, enfim, depende do canal que você está vendo, mas você vai ter um link aí onde vai te direcionar para um diagnóstico de crescimento 360 graus direto comigo. Então, você pode clicar nesse link, vai ser direcionado direto para a minha agenda e você vai conseguir encontrar algum horário onde você pode agendar esse diagnóstico e eu vou te ajudar fazendo esse diagnóstico de crescimento para você. Depois você pode utilizar o resultado do diagnóstico que a gente vai fazer, que é 100% gratuito, no ChatGPT, onde você depois pode criar esse plano. Dentro do nosso diagnóstico de crescimento 360 graus, eu já vou te dar um plano de como que você pode agir diretamente nas alavancas de crescimento do seu negócio para ter mais resultado, mas é óbvio que você pode utilizar essa ferramenta para ter mais resultado ainda, fechou? Então eu vou deixar o link aqui embaixo, clica nele, agenda um horário lá comigo, se não for direto comigo, vai ser alguém da equipe que vai conseguir te atender, mas fica tranquilo que vai ser um especialista que vai te ajudar no crescimento da sua empresa, fechou? Pessoal, tamo junto. Esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Espero que isso aqui gere muito resultado na empresa de vocês. Estamos juntos. Um forte abraço para vocês. Não deixe de se inscrever no canal. Clica aqui para curtir esse vídeo. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Tamo junto. Um forte abraço e bora para Action, turma. Até mais.